Olá, eu estou mais em casa do que nunca hoje no Sesc Cultura ao Quadrado, porque eu recebo o coletivo literário Maria Cobogó, do qual eu faço parte. São 5 escritoras mulheres de Brasília: Ana Maria Lopes, Cristiane Nóbrega, Claudine Duarte e Solange Ciani. Hoje aqui no estúdio comigo, Ana Maria Lopes e Solange Ciani. Que alegria, que prazer, que coisa gostosa esse papo de comadres da gente hoje. Com certeza. Eu queria que vocês contassem primeiro como é que foi que surgiu o coletivo Maria Cobogó. Essa ideia maravilhosa, esse coletivo que faz a gente produzir tanta literatura e conversar e refletir tanto sobre a literatura do DF. Bom, um coletivo de Brasília não nasceu aqui, nasceu em João Pessoa. Nós estávamos todas na praia num congresso de mulheres, Mulherio das Letras, e por acaso nos encontramos. De lá para cá, a gente não se conhecia assim pessoalmente, conhecia de nome, mas não conhecia assim de amizade. E de lá para cá, nós nos unimos, começamos a nos reunir e tivemos a ideia do coletivo, não é, Solange? O que eu acho mais lindo no nosso coletivo é que nós somos muito diferentes. Somos 5 mulheres muito diferentes que estamos unidas pela palavra mesmo, pela literatura. É o que nos une mais fortemente e também enriquece muito o nosso coletivo, né? Porque cada uma tem um talento especial para alguma área que contribui bastante também para o sucesso do nosso coletivo Maria Cobogó. E o nome, Maria Cobogó, foi assim uma coisa inspirada, porque Maria somos todos nós, né? E Cobogó porque esse elemento da arquitetura brasiliense, que não nasceu aqui, mas foi usado em Brasília para deixar transpor assim a luz, o vento, né? Então virou meio marca registrada, né? O Cobogó é quando as pessoas enxergam, já associam com Brasília, né? Com certeza, total. Então... E traz também essa fluidez das ideias, né? Porque é um espaço fechado e aberto ao mesmo tempo. Ali passa luz, ali passa vento, passa ar, passa ideias, passa inspiração, né? Não é? E já são 4 anos de estrada, né? A gente está ali batalhando para dar mais visibilidade para a literatura, para o que é produzido no Distrito Federal. Vocês acham que ainda tem essas barreiras? Brasília ainda é um pouco invisível para o resto do Brasil nessa parte da literatura? Eu acredito que sim. Eu acho que ainda tem o eixo Rio-São Paulo, congrega muito mais prêmios, autores e com maior visibilidade. Não só Brasília, mas eu acho que o Centro-Oeste, a questão regional ainda é muito importante. Estamos vencendo isso, né? Porque nós estamos, o Maria Cobogó espalhando os livros por Goiás, né? E transpondo algumas pequenas barreiras para o leste, para o nordeste, mas, enfim, ainda é uma luta a ser lutada ainda com muita garra. Nem começou. Como é que você acha que a gente transpõe isso, Sol? Como é que você acha que o trabalho tem que ser feito para a gente dizer, olha, existimos, produzimos, fazemos boa literatura, temos uma diversidade muito grande de autores, de temas, de livros aqui no Distrito Federal. Como é que a gente grita isso para o resto do país? Uma das possibilidades é participar de prêmios, né? Prêmios literários que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que nós tivemos, inclusive, o Fios, da Cris, né? Cristiane Nóbrega, que foi finalista, né? No Prêmio Jabuti. E isso nos trouxe muito orgulho e trouxe visibilidade, não só para o nosso coletivo Maria Cobogó, como também para Brasília, Distrito Federal, né? Eu, particularmente, não tenho, assim, tanta ambição, assim, eu gosto de escrever e ser lida. Então, se eu estou sendo lida em Brasília, no Gama, em Valparaíso, sabe, em Goiânia ou no Rio de Janeiro, para mim tá bom, desde que estejam lendo. Mas eu acho que, de fato, Brasília produz coisas muito boas. Nós temos escritores maravilhosos, não só o Maria Cobogó, no qual eu faço parte e sou muito orgulhosa por ser parte desse coletivo, mas também outras colegas que nós temos do Mulherio das Letras daqui do Distrito Federal, que tem livros incríveis, né? E que, de fato, a gente tinha que ter um movimento maior para espalhar nossos livros e mostrar, né, a qualidade literária que nós temos. Não só a qualidade literária, mas também a produção nossa, gráfica, que também é muito bonita, muito boa, muito bem cuidada. Mas ainda é muito difícil publicar, né?
É uma barreira que eu acho que todos os escritores encontram, porque é caro, é difícil você ter uma editora que banque a sua ideia. Então, isso é uma barreira também, né? Muito, muito grande. E, assim, você ser uma editora independente, quer dizer, nós não somos uma editora juridicamente, nós editamos livros, nossos livros, nós estamos com mais de 15 livros e outros grandes projetos também, mas, de fato, a gente luta com muita dificuldade, né? Porque são autopublicações e isso gera um custo e que nem sempre a gente pode ter. Mas a gente está conseguindo manter, sabe? A cada ano lançar 4, 5 livros, isso está sendo muito gratificante. Que é uma produção de respeito. 4, 5 livros para um coletivo por ano é realmente... Eu queria destacar um pouco a cadeia, né, que alimenta esse processo todo, porque nós escrevemos, mas tem o processo da criação do livro objeto, né, que envolve outros profissionais que têm como se diz, seu custo também, a gente tem que pagar por eles, né, naturalmente. E depois que o livro tá pronto, a gente também tem que divulgar e distribuir para que haja venda. Então, assim, é muito trabalho para escritor ficar pensando em tudo isso, além de sua própria história. E também trabalhar com editoras é complicado, porque a editora também tem seu foco, e muitas vezes ela está buscando um livro com tema tal. E nós que escrevemos com coração, nós queremos falar do tema que toca o nosso coração, né? Não aquele que a editora está interessada. Então, esses são, eu acho que, os obstáculos maiores. Eu encontro, assim, na distribuição e na divulgação dos livros, que é uma parte muito técnica mesmo, né? De profissionais de editoras, eu acho. Mas também tem as feiras. A gente teve muito problema por conta da pandemia. Mas as feiras também são espaços interessantes, onde os leitores gostam muito de estar em contato direto com os escritores. E essa é uma hora que a gente ganha muito espaço, porque nós gostamos disso, de sentar na frente, né, do leitor e conversar e contar das nossas histórias e fazer um autógrafo gostoso, né, uma dedicatória. Então, voltando a esse movimento, eu acho que a gente continua abrindo nossos espaços. Viramos feirantes. Tem todos os departamentos dentro de um escritor independente, inclusive esse, né, da venda. Mas né? é uma delícia. A gente já foi para Flipossos, para Flip, né, Fliarachá, várias feiras, Mulherio das Letras. Vai ter o Mulherio das Letras agora de novo, já vai ser o 5º, né? Vai ser em João Pessoa novamente. E agora com essa retomada também, né, com a pandemia baixando um pouco, essa retomada também dos encontros presenciais, isso dá um fôlego novo também, né? Com certeza, com certeza. Vocês estão falando dessa dificuldade, a gente sente na pele essa dificuldade de custo, de você conseguir fazer um livro, de você administrar tudo isso que a Sol estava contando, mas eu acho que tem também muitos escritores que têm um pouco de medo de compartilhar os seus escritos com o mundo. Existe isso também, né? Existe. De deixar ali na gaveta e como vencer esse medo, essa insegurança e mostrar o que você produziu para os outros. Como é que vocês acham que isso se dá? Venha conversar com a gente. Eu acho que todo mundo tem essa insegurança. Eu acho que é natural. Para lançar meu primeiro livro, foi assim, realmente enlouquecedor. Eu não estava na gaveta anos e anos, até realmente encontrei alguém que isso, que bobagem, solte. E aí soltei e a coisa foi. E aí no primeiro foi muito sofrido, no segundo, no terceiro já mais fácil. E depois, quando você encontra pessoas iguais, como nós encontramos um coletivo, aí você se sente acolhida, você se sente abraçada, você se sente, sabe, prestigiada e também criticada, porque no momento que você faz uma coisa, olha, eu acho que você tem que fazer isso assim, assado, não gostei, então esse coletivo abraça desse jeito, sabe? Tem acolhimento, mas tem visão crítica também. Visão crítica, com certeza. E isso é que nos fortalece, isso é que nos dá essa garra de continuar sabe? E outra coisa que é o seguinte, quando um escritor está só, é uma coisa, mas quando você tem um grupo, esse grupo te dá
todo o instrumental para você ir para frente, para você fazer. Então, eu acho que é um suporte, né? Eu total. tenho que aqui dar um depoimento de essa coisa que você falou do acolhimento. A Claudine Duarte, o meu primeiro livro só existe graças a Claudine Duarte, que é uma das integrantes, que não está aqui hoje, mas que é uma das integrantes que a gente brinca que é doula de livros, né? É a locomotiva. É a locomotiva do coletivo e é a pessoa que acolhe muito, né? Tanto na produção própria dela, mas especialmente, eu acho, com uma generosidade muito grande com as outras escritoras, né? Isso é uma coisa de pegar pela mão mesmo e levar, né? Eu acho que o nosso coletivo, ele também inspira muitas mulheres, porque a gente sempre tem uma história para contar para alguém que vai se identificar ou vai achar interessante, né? E a gente também, às vezes, duvida, né? Será que essa história, como você está colocando? E na hora que a gente coloca essa história e as pessoas leem, elas vêm conversar com a gente e falam, nossa, eu tenho uma coisa na gaveta. E aí ela fica inspirada e toma coragem para também fazer a produção dela. E isso é maravilhoso, isso está crescendo muito. Então, o nosso coletivo, eu realmente me orgulho muito de fazer parte, já falei, e eu acho que uma das funções é essa, não só popularizar, né, a literatura de Brasília e estar presente junto com os leitores, né, mas também inspirar outras mulheres a escrever. E a Claudine, ela tem um papel muito especial, porque, como eu falei no começo, né, nós somos 5 mulheres muito diferentes, e cada uma dá uma força para o coletivo de alguma maneira, dá a sua maneira. Cada uma a sua maneira dá a mão. E realmente isso nos fortalece bastante. Se pensar, Márcia, nós somos 2 jornalistas, uma atriz, uma arquiteta e uma advogada. Então, cada uma traz a sua expertise e compõe o grupo. Então, realmente fica um grupo sólido, né? A Claudine, além de arquiteta, ela tem a administração, né, que bota esse coletivo assim funcionando. E a Solange Ciani, além de atriz, é psicopedagoga. Com certeza. Ela esqueceu, porque ela sabe que é o melhor título que ela gosta de me dar. Sempre fala. Eu até fiquei surpresa. Falei, não vai falar que eu sou uma psicopedagoga? Não, aí eu emendei para não deixar passar batido, para isso ficar registrado. E aí eu queria aproveitar justamente esse lado para te perguntar como é que é a formação de leitores. Porque como você trabalha como psicopedagoga com crianças pequenas, como é que a gente faz a criança se encantar por esse universo literário e ter prazer em ler? Eu acho que isso é uma dica bacana para quem está assistindo a gente, tem filhos ou sobrinhos ou crianças na família, qual é a fórmula para a criança se encantar? Porque eu acho que vai muito pelo exemplo, né? Com certeza. Primeiramente, toda criança adora escutar história, então ela já é encantada, né? Agora, formar o hábito, mesmo que a escola trabalhe com projetos literários, que é o nosso caso e tudo, a família tem que ter o hábito também de contar histórias e de ler. Porque a criança aprende muito vendo, é o primeiro sentido dela, né? O mais forte é a visão. Então, se a família lê, e ela já adora escutar histórias, ela vai aprender a ler e vai entrar nesse universo da literatura. E a família tem que também estimular, junto com a escola, né? Levar a livrarias, deixar escolher livros, contar histórias ao dormir, contar história depois do almoço, sei lá, um horário de contação de histórias, né? Junto com a escola, né? Porque a formação do caráter da criança está na família. A escola colabora muito quando é boa, prejudica bastante quando não é boa, mas quem constrói o alicerce ali é a família. Então, se a família não é uma família leitora, não é que essa criança não vai crescer um leitor, mas tem uma tendência de não ser leitor. Porque vai pelo exemplo, não tem jeito. E o livro, o objeto físico, também é uma coisa que a criança vai aprendendo a manusear, a folhear. Então, também essa presença do livro na casa é muito importante. E é mentira dizer que o Brasil não é um país leitor, que não é verdade. As pessoas gostam de ler. A gente vê o movimento nas feiras, a gente vê o interesse das crianças, a gente vê o interesse das famílias, até em bibliotecas também, né? Pegando livro emprestado, contando histórias. Isso não é real. A questão é uma política de acesso a livros, né? Eu acho que é mais essa questão mesmo. É um objeto caro, né? É um objeto caro, nós sabemos disso, né?
Você está falando essa questão desse interesse das crianças e dos jovens pelos livros. A gente tem o Calangos Leitores, que é esse projeto de formação de novos leitores nas escolas públicas, que é também coordenado pela Claudine Duarte, que também foi finalista do Jabuti. A gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Com certeza. E é um projeto que funciona, são clubes de leitura em algumas escolas públicas do Distrito Federal e sempre tem fila de espera. Pois é. Você tem um número, a criança, o jovem leva o livro para casa, discute aquele livro e você tem fila de espera de alunos que querem participar daquilo. Ou seja, há o interesse. Né? Talvez falte o estímulo. Isso. Ou a parte financeira, mas há o interesse, né? E o mais importante aí no projeto Calangos Leitores é a questão da criança possuir o livro. Ela é dona daquele livro, ela recebe o livro de presente e leva para casa. Então, esse levar para casa tem um efeito multiplicador, porque o irmão, a tia, o pai, a mãe, né, a família passa a ter contato com aquele objeto. Então, o objeto fica ali e acessível, né, a uma família inteira. Então, esse projeto é extremamente importante, é um projeto que o Maria Cobogó abraça de coração, né, porque além de ser de uma das Marias Cobogós, é também um projeto que nos fascina pela formação de leitores, né? E é uma delícia você ver essa criançada, esses jovens entrando nesse mundo, né, da literatura. E aí eu queria aproveitar esse gancho do infanto juvenil para falar da menina dos meus olhos, que é o Mestres Cobogós, dos nossos olhos. Eu ia corrigir, dos nossos olhos. Então, queria, Ana, que você falasse um pouquinho o que é o projeto Mestres Cobogós, que a gente teve o primeiro volume, Glênio Bianchetti, lançado o ano passado, e estamos caminhando agora para o segundo volume, que é o Atos Bulcão. Eu queria que você falasse qual é a ideia, qual é a missão que a gente tem com o Mestres Cobogós. Pois é, realmente você falou certo, é a nossa menina dos olhos. E o projeto é aquele negócio assim, Brasília é uma cidade lindíssima que a gente ama, né? Que eu acho que nós nascemos aqui praticamente, né? Mesmo tendo vindo de fora, você nasceu. Mas a gente sente também que muita gente não conhece a cidade na sua profundidade. Então, se passa pelo Meteoro, em frente ao Itamaraty, se passa por baixo dos anjos da catedral, não sabe quem é que fez aquela beleza, quem esculpiu aquela coisa. Então, para dar essa visibilidade, para que o pessoal de Brasília, as pessoas que nasceram aqui, que vieram para cá, conheçam mais a sua cidade e abracem a sua cidade com garra, com conhecimento, né? Então, o projeto Mestres Cobogós nós elencamos vários nomes, né? Começamos com o Glênio Bianchetti para mostrar as belezas que são feitas e que encantam mais do que a arquitetura. Não mais, mas igualmente complementam, né, a arquitetura do Oscar Niemeyer. Então, por exemplo, o próximo livro que nós estamos fazendo, que é o Atos Bulcão, vai mostrar todas as obras dele, né, que ele fez na cidade, a Torre de TV, o Teatro Nacional, aquele jogo de sombras lindo. Enfim, depois nós pretendemos ir além, né, Dulcina de Moraes, que trouxe o teatro para Brasília. Pretendemos levar a música e contemplar todas as áreas de criação, não só as artes plásticas, mas o cinema, o teatro, a fotografia, a música, enfim, todas essas pessoas que vieram para Brasília e que transformaram essa cidade numa real cidade de morar com essa qualidade que nós temos. E perceber que hoje pouca gente conhece essas pessoas. É um resgate da memória também, né? Com Porque certeza. a gente tem esse problema no Brasil, eu acho também, de deixar a memória de lado, de não reverenciar, né, e conhecer a história, a nossa própria história. Claro. Né? Então, a literatura tem esse papel também, né, na opinião de vocês. Com certeza. E essa coleção dos Mestres Cobogós, nós estamos pretendendo fazer 10 volumes iniciais, uma caixa com 10 volumes, contemplando essa maravilha de artistas, né? Vamos ver, acho que vai dar muito certo. É a menina dos nossos olhos. Eu queria saber um pouquinho, esse ano teve lançamento de muitos livros, né? E o Maria Cobogó está sempre em movimento. Queria saber quais os projetos futuros. Temos aí o Atos Bulcão, que é o segundo volume do
do Mestre Cobogós. Tem o livro da Claudine Duarte, que se chama Francisco, nome lindo. Francisco. Eu estou pretendendo também lançar um segundo romance que se chama A Charuteira. E você lançou o Guerra Invisível esse ano. Esse ano lancei o Guerra Invisível. Que contextualiza um pouquinho, o pano de fundo é a Guerra do Paraguai. É um romance histórico baseado na história das mulheres que participaram da guerra. Por isso se chama Guerra Invisível, porque a historiografia brasileira, ela contempla muito o masculino, né? O homem, o guerreiro, o comandante, enfim. E as mulheres, elas são omitidas na história. Então, eu fiz um resgate dessas mulheres e elas foram contempladas. Então, a história perpassa por toda a guerra, o pano de fundo é a guerra, mas no fundo mesmo é a história dessas mulheres. Não só brasileiras, como mulheres da corte que viajaram com maridos e namorados para a guerra, mas como mulheres guaranis, as paraguaias, tem mulheres argentinas, da Tríplice Aliança, e, enfim, todas essas mulheres escrava, tem uma escrava, é uma africana escravizada que é um elemento forte no livro, e índias guaranis também. Então, tem um papel muito importante, né, muito. Também. E Sol fez um absoluto e comovente mergulho no luto da baleia, né, esse ano. Foi. Fala um pouquinho do seu livro. Foi um desafio para mim, foi um livro que eu levei 2 anos e meio, né, para esse livro ficar pronto, entre muitos conflitos, porque eu escrevo para criança, né, então eu trago muita fantasia, muita poesia, então é a primeira vez que eu escrevo um drama. Mas ele está sendo muito bem aceito, eu tenho recebido vários feedbacks, eu construí um mito, um arquétipo, né, inspirada nas deusas gregas e tal, eu construí essa mulher, essa mãe, que também é tão humana, tão brasileira, né, tão sofrida, que atravessa o Lago Paranoá com o filho morto nas costas. E ela quer dar um destino para ele, um destino de luz, né? Então ela vai ao encontro de Nanã-Buruque, que é a divindade das águas escuras e profundas, das lamas, né? É a divindade mais antiga de todas, é a avó de todas as avós. No sincretismo ela é a Santana, a avó de Jesus, mãe de Maria, né? Então, foi um mergulho muito profundo para encontrar as palavras certas, para trazer aquelas imagens. E o meu projeto ainda é andar um pouco mais com esse livro. Tem propostas para levar para o palco. Antes era o Hugo Rodas, que queria muito dirigir. Já tenho até um roteiro dele, porque ele já estava construindo as imagens, mas ele faleceu. Hugo Rodas, querido. E ele faleceu. E agora eu estou com uma conversa com Márcia Duarte e com Jonathan, que também é um grande diretor, né? Jonathan Andrade, que a gente está vendo como é que pode fazer. Mas também já tem gente de cinema atrás, achando que pode virar animação, que pode virar filme. É um livro que está inspirando muita gente da arte, e eu acho que eu vou ficar um pouco nele ainda, porque o meu próximo projeto é um projeto também que eu acho que vai levar mais ou menos de 1 a 2 anos, que eu estou fazendo uma pesquisa de ancestralidade, e eu quero trazer esse mungunzá, sabe? Assim, eu estou chamando de mungunzá. Essa construção assim, do sul da Itália, com o Nordeste brasileiro, com essa formação de indígena que nós temos. Essa miscelânea que é o brasileiro, esse mungunzá mesmo, né? Que é gostoso e que é maravilhoso e que é todo misturado. Então, eu também estou ainda em processo de pesquisa e inspiração. Agora, você tem o Aida Colorida, que é o seu livro anterior, que é para criança, que você vai fazer uma exposição na Fundação Atos Bulcão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Exatamente, porque a Aida Colorida foi uma experiência interessante, porque ele é um livro muito atrevido e eu resolvi convidar meu filho, que é muito ousado também. Totalmente contemporâneo. É a arte contemporânea nas páginas das crianças. Exatamente. Ele virou um livro de arte para a primeira infância, né? E o Kleber, meu filho, mora em Berlim, ele é um artista visual e topou. E nós, então, construímos esse livro Aida, mas eu não pude lançar o livro. O livro ficou pronto em 2020, eu fiquei com aquele livro na mão, resolvi fazer o lançamento... Em plena pandemia. Virtual, mas eu fiquei muito frustrada, porque a minha ideia era fazer a exposição das obras de arte, que eu acho muito divertidas para as crianças, né, a primeira infância, chegar, visitar, interagir, brincar. Então, Valéria me convidou, né? Valéria Cabral me convidou para
fazer essa exposição, que ela está com um espaço novo na 510 Sul, na W3, né? A A Fundação. Fundação Atos Bulcão tá linda. Tá ali, lindíssima. porque Quem tem- não foi, recomendo que vá, porque tá maravilhosa. E além de ter um espaço lindo, né, de acervo, né, do Atos, tem também a lojinha e tem o espaço para oficinas, para exposições, né, temporárias e tal. Tem um café gostoso. E aí nós vamos, então, no mês de outubro, que é o mês da criança, nós vamos ficar com essa exposição com algumas das obras que foram possíveis trazer, porque é complicado, né, ele está morando fora e tal. Mas, assim, algumas eu consegui trazer. E eu vou lançar o livro lá presencialmente, vou fazer uma brincadeira, uma oficina com as crianças, mas será destinada a crianças de 2 a 6, 7 anos no máximo, que eu quero focar muito. Todos são convidados, mas as oficinas vão ser oferecidas para crianças pequenas mesmo, né? É interessante você estar falando das oficinas, porque essa interdisciplinaridade de assuntos, você misturar as coisas e a criança, às vezes, extrapolar o que está ali no livro, é importante também, não é? Porque a gente fez até um encarte pedagógico, que a Solange Ciani, psicopedagoga, foi a responsável no Mestre Escobogós para os professores terem algumas ideias de como trabalhar aquele conteúdo. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho isso também. Qual a importância de você ter um professor ou um adulto, alguém que está ali estimulando também que a criança extrapole a leitura simplesmente das páginas do livro? Porque a literatura, ela trabalha, além dela trabalhar vocabulário, né, organização de ideias, porque tem uma história, né, com começo, meio e fim, ela trabalha muito a imaginação. E a BNCC foca muito nisso. Criança pequena, principalmente, precisa trabalhar a imaginação. Porque Criatividade, né? Porque a imaginação traz a criatividade, né, que é o berço da criatividade. Então, novas ideias, novas soluções para antigos problemas, está tudo aí sendo formado nessa criança. Então, a educação ela também não pode ser fragmentada. Agora é hora de ler. Agora é hora da matemática. Agora é hora do parque. Não existe isso. Então, a vida é toda contextualizada, toda integrada, né? E a literatura, se você sabe fazer um projeto, você, a partir de um livro, você alfabetiza, você trabalha matemática, você trabalha medidas, você trabalha geografia, ciência, o que você quiser, a partir da literatura, né? Então, se o professor tiver essa criatividade, ele vai trazer muito mais, porque ele vai extrapolar o espaço depois, né, da imaginação, da brincadeira, da criatividade, e vai entrar no espaço do aprendizado, da informação a partir de uma frase que o livro traz. E isso também eu queria complementar o que a Ana falou no projeto, que eu tive a honra de participar, né? A gente que teve a honra de te receber nesse projeto. A honra foi nossa. Complementando, né, com essa proposta, digamos assim, de sugestões criativas, né, para os professores, porque, de fato, ele vem trazer também, ele não só contextualiza tudo, como ele traz informações importantes e aciona também outras inteligências, que eu acho que isso é o mais importante. Eu não estou só lendo sobre Atos Bulcão, eu estou fazendo Atos, eu estou visitando Atos, eu estou me apropriando dessa cidade que é minha, eu estou conhecendo essa história e estou aprendendo a amar essa cidade do jeito que ela é. Por isso que eu acho esse projeto lindo e eu acho que a literatura ela tem esse espaço nas escolas, né? Você não precisa só ler o livro por ler, você pode usar aquele livro como um instrumento de conhecimento efetivamente. E tem uma coisa que a gente cuida do que a gente ama. Claro. E a gente ama o que a gente conhece. Exatamente. Então, essa coisa da apropriação e do pertencimento, eu acho que o mestre Escobogós traz muito isso. A essência está nisso, né? Acho que a Sol falou lindamente, Tudo. mas... Ela Psicopedagoga. fechou, a nossa psicopedagoga fechou o assunto. De fato, é tudo isso que ela falou. Né? Então, o encarte, né, que veio no Glênio Bianchetti, que ele virá em todos os outros volumes, agora no Ato, ela apresenta soluções, assim, dá ideias para os professores ou para os pais, a pessoa responsável pela criança, trabalhar aquela obra do artista de 1000 formas.
sabe? Deixando a criança livre para pensar, para imaginar, para criar, né? É uma coisa fantástica. Eu não sei o que seria de nós sem ela. Não, porque a interação, porque é aquela brincadeira de aprender com o corpo, dá um beliscão para ver se eu estou acordada, é mais ou menos assim. Quando você aprende com o corpo, você aprende muito mais profundamente. Então, se você lê uma história e depois você bota a mão na massa para fazer algo que a história te inspirou, você está se apropriando mesmo daquele conhecimento. E como você falou, aí de repente você visita uma igrejinha e você entende muito melhor o significado daquela igrejinha e começa a se apaixonar pela igrejinha muito mais do que passar para comprar pão e olhar para a igrejinha rapidamente, mas você não sabia o significado dela. Não saber a história, né? Eu acho Porque que o quando você sabe a significado- história das coisas, aquilo fica marcado na Exatamente. sua memória. Porque na cria um sua... significado, Márcia, Sem né? dúvida. Então, essa história deu um significado para aquela coisa, aquela obra que está no meu caminho. E aí você já começa a olhar com outros olhos e mostrar para os amigos. Olha, você sabia disso? Então, né? E isso ainda vai se multiplicando, essas informações, como a Ana bem falou. O livro chega em casa, o marido lê, o filho lê, o primo lê, empresta para a vizinha, e assim vai, né? Que delícia isso, Muito né? bom, Que, né? que esses livros ganhem asas e voem muito e cheguem a muitos lugares. É o que a gente mais quer, né? Agora, a gente fala muito dessa questão das crianças, dos jovens, e eu acho que às vezes a gente tende a subestimá-los. E eu queria até falar do Fios mesmo, que foi indicado ao Jabuti, porque o Fios fala de um assunto que muita gente considera tabu, que é a finitude, que Exato. é, né, essa coisa das gerações irem... vão morrendo, vão vindo outros, vão, né? E ele trata com uma delicadeza, assim. E eu acho que é essa coisa de você não tratar a criança como se a criança não pudesse entender. Ela pode e ela precisa entender. E ela precisa ter acesso a esses assuntos, claro que da maneira que ela tem ali a capacidade de compreender aquilo, né? E aí eu queria também falar, porque a gente está falando dos projetos, queria falar que a Cristiane Nóbrega fez o Hiato agora, que é outro livro completamente diferente. Aí vai para... Você falou que você escreve infantil e escreveu Luto da Baleia. A Cris escreve infantil também e foi para um livro que fala muito das mulheres e da vida a dois, né? Mas você sabe de uma coisa? Foi muito curioso esse ano, depois da pandemia. Eu acho que todas as Marias Cobogós saíram da sua zona de conforto. É verdade. Porque a Cris, que sempre escrevia para criança, Solange também, passaram para livros adultos, né? Eu que sempre escrevi poemas, 3 livros de poesia, de repente acabei fazendo um romance histórico, né? E nós, jornalistas, fomos para o Infanto Juvenil com Mestres Cobogós. Eu acho que foi um desafio, ninguém pode imaginar o quanto foi grande esse desafio para a gente. Pois né? isso é impressionante como é que a gente tem capacidade de criar, de ir para frente, de mudar. E como eu falei, sair da zona de conforto é maravilhoso, né? Porque, de repente, você experimenta você tem outras sensações, tem outros medos, outras inseguranças enfim, e assim a gente anda, né? Assim a gente vai para frente. Mas eu acho que o coletivo, como a Sol falou, dá muito isso também, porque a gente tem um suporte dentro do coletivo e nós duas que não tínhamos experiência em escrever infanto-juvenil, a gente se apoiou muito nelas que tinham experiência. Então, essa troca também, essa coisa de ter alguém que te pegue a mão ali, vamos por aqui. E eu acho essa questão do carinho, do acolhimento, mas ao mesmo tempo de uma visão crítica também, que existe dentro do coletivo. Exato. Então a gente fica segura para saber, não, a gente está pisando num terreno novo, mas a gente está pisando direitinho, né? Não vamos afundar aqui, né? Então eu acho isso muito especial. Conversa de comadre, a gente pode ficar aqui até 2023 conversando numa boa, né? Mas a gente vai ter que encerrar. E eu queria encerrar com vocês duas dando uma mensagem para o futuro. Eu acho que todo mundo tinha que ser feliz, sabe? Eu acho que a felicidade deve ser a meta de todo mundo. E eu acho que a felicidade passa pela literatura. Eu acho que você, com um livro na mão, você nunca está só. Com um livro na mão você sonha, você vibra, você, sabe, descobre outros mundos, outras coisas. Então, eu desejo, assim, se eu tiver que deixar uma mensagem para o futuro ou para as pessoas, que sejam felizes. Peguem um livro,
sabe? Abracem o livro, porque realmente é uma das coisas mais importantes. Acho que seria essa a minha mensagem. Linda, adorei, adorei. Bem, eu queria trazer a extinção da fome, mas não a fome só do corpo, né? Porque, é claro, isso é uma maldade, saber que tanta gente passa fome, mas a fome da alma. Então, o que eu queria, minha esperança, né, para os próximos anos, é que acabe essa fome. A fome que seja suprida por livros para todo mundo, por arte por toda parte, teatro nas praças, esporte no Lago Paranoá para todos, sabe? Prainha, para todo mundo se divertir, nadar, atravessar, cuidar da sua saúde. Então, é isso que eu acho. E também a educação, né? Acabar com a fome da educação. Que a educação seja efetiva, afetiva, e que traga também o que importa, o que interessa verdadeiramente, que é a formação do indivíduo. Que trazer valores, virtudes, né, verdadeiras, para poder a gente ter um pouco de esperança que essa fome acabe de vez e que a gente construa aos poucos uma humanidade melhor, mais feliz. Então, é isso que eu desejo. Ah, eu adorei. E me veio, sabe qual a imagem que me veio você falando isso? Há de ter alamedas verdes a cidade dos meus amores, do Saltimbancos. Há de ter alamedas verdes na cidade dos meus amores. Trazemos o rodas de quem novo. dera os professores. É isso mesmo. Né? É uma utopia de um lugar que as pessoas não tenham fome. De nada, né? De nada. Interessante porque a utopia, né? A gente fala, isso é utopia. Não, a utopia é que me move. É. Quando eu tenho um sonho, eu tenho uma utopia. E eu estou na utopia, mas a utopia é onde eu não cheguei ainda. Mas eu estou caminhando para, entende? Ela me move a caminhar. Então, também trago isso, né? A gente não desistir de suprir essa fome que é um direito nosso, de levar a arte para todos, a literatura, o livro, né? É igual ao horizonte, né? Você vai nadando, eu vou até aquela linha e vai nadando até o horizonte. Chega lá, você nada mais. É a utopia, né? É E eu tô utopia. indo. E eu acho que a gente tem que contribuir, né, para isso, para alcançar isso, né, fazer a nossa parte, fazer alguma coisa que realmente faça a diferença nesse mundo que está muito torto, né, e que a gente quer que endireite um pouco, né? Muito torto. Tá bastante torto, né? Mas nós vamos endireitar. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? O nosso coletivo Maria Cobogó está escrevendo. Com certeza. Tá. Gente, amei conversar com vocês aqui também, porque a gente conversa o tempo inteiro em todos os nos encontros presenciais, nos encontros virtuais e agora aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. Queria muito agradecer a presença de vocês. Foi uma delícia para variar. Eu estou em casa, eu estou no quintal, na cozinha da minha casa, batendo papo. Só faltou o pão de queijo, o cafezinho. Obrigada, Vamos sair daqui obrigada. e tomar nosso café. Vamos sair daqui, vamos esticar, vamos dar uma esticadinha. Obrigada, Gente, Márcia, muito também. obrigada. Foi Obrigada muito a você, gostoso, Márcia. Um beijo, obrigada. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra conversa imperdível. Eu espero você.